Então, boa noite, nós estamos de volta. O tempo, né, da primeira parte acabou encerrando, porque esse tempo de uma hora, e nós estamos novamente reabrindo a nova live, vamos dizer assim, reiniciando, na verdade, iniciando uma nova live. Enquanto o pessoal volta, né, a acessar as missões, adicionado, né, a conversa, eu estava, na verdade, encerrando um apontamento sobre esse tema da teologia da libertação, mas do contexto protestante. E o ponto que eu estava abordando, basicamente, é que, devido ao protestantismo, de uma certa forma, principalmente das igrejas protestantes históricas, deixa eu introduzir aqui o professor Romero está sendo adicionado, e a gente retoma e os apontamentos aqui finais serão feitos para nós encerrarmos. Pronto, Alexandre. Estamos de volta. Pronto, estamos de volta. Pronto, e para concluir, Romero, como eu estou dizendo assim, que essas igrejas históricas, até hoje, se tornaram igrejas, muitas vezes, com um pensamento muito próximo de uma certa elite, principalmente da classe média. Isso é algo até apontado, né? Muito apontado nos censos, né? E, às vezes, a falta de uma proximidade com uma dimensão mais popular, com a população mais pobre, de fato, é algo que tem se deixado a desejar no contexto protestante. Mesmo igrejas, né, que têm dentro da sua tradição, como é o caso da IPU, que sempre esteve, desde o seu nascimento, sempre esteve muito próxima da teologia da libertação, mas, na prática, acaba tendo entre os seus eclesianos pessoas com um perfil muito próximo à classe média. E no Brasil, são os pentecostais que, de uma certa forma, se aproximam dos pobres, né? Acabam se aproximando dos pobres. O Richard Shaw, nesse livro aqui com o Valdo César, né, maravilhoso, Pentecostalismo e Futuro das Igrejas Cristãs, já sinaliza, os autores sinalizam para essa preocupação com os pentecostais, né, de não manter distanciamento dos pentecostais, de se aproximar dos pentecostais, porque essa dimensão de espiritualidade do pentecostalismo e essa proximidade do pentecostalismo nesse início, principalmente com os mais pobres, era um elemento muito importante, né, muito teologicamente direcionado, né, e num certo sentido, todo mundo acabou pecando, tanto católicos com a renovação carismática, né, com o pentecostalismo católico, que é a renovação carismática, e os protestantes com o pentecostalismo em si, né, que se fez muito no sentido, às vezes, de diminuir, de renegar o movimento pentecostal, ao invés de tentar estabelecer o movimento pentecostal e tentar influenciá-lo, né, para que ele viesse a ser um instrumento para os mais pobres, vamos dizer assim. Pronto, é basicamente isso. Ótimo. Olha, tá escutando aí, tranquilo? Tá bem? Tô o som tá bom? Eu queria falar de 2 livros apenas, para encerrar a nossa live de hoje, né? Eu queria indicar 2 livros como leitura. Vamos supor que as pessoas que estão nos escutando queriam aprofundar mais a história e a teoria da teologia da libertação. Eu indicaria 2 livros, né? Um livro, provavelmente, de teologia e um livro de história. Vamos começar com o livro de história. É esse livro aqui do historiador e filósofo Henrique Dussel. Chama-se Teologia da Libertação,
Um panorama de seu desenvolvimento, editora Vozes. Vou repetir. Teologia da Libertação, um panorama do seu desenvolvimento, editora Vozes, Henrique Domingo Dussel, que é um filósofo argentino, é historiador também, criador inclusive do CEILA, do Centro de Estudos sobre a Igreja na América Latina, o CEILA e o CEILA Popular. Então, assim, Dussel, ele pega as principais etapas da teologia da libertação do Concílio Vaticano II à América Latina, né, os principais momentos, os principais nomes, os principais acontecimentos. Então, eu acho um trabalho ótimo para quem não conhece nada da teologia da libertação e não quer incorrer em preconceito e falar bobagem. Eu acho que ajuda muito a arrumar a cabeça, historicamente, para o que foi e o que de fato é a teologia da libertação. O segundo livro é um livro de teologia, é um livro, digamos assim, de mais elaboração teórica, é um livro mais para dentro da teologia, intitulado Teologia do Cativeiro e da Libertação. Esse livro marcou minha vida, eu indico ele porque esse livro marcou minha vida. Na época ele era propriamente teólogo, ele era padre ainda, ele era frade franciscano, que é Leonardo Boff, era o antigo frei Leonardo Boff. Então, esse livro foi escrito ali no final dos anos 70. Correu o Brasil nos anos 80. Eu diria que ele foi o livro mais importante para a divulgação da teologia da libertação. Primeiro, por conta do título. Veja, Teologia do Cativeiro e da Libertação. Então, metade do livro é sobre o que de fato foi uma certa teologia europeia para a América Latina. Ela representou um cativeiro intelectual, um cativeiro cultural, um cativeiro teológico. Hoje nós usaríamos tranquilamente a palavra colônia, colonizador. Ela foi, na verdade, uma teologia da colonização. Eu até atualizaria a tese de Leonardo Boff para uma teologia da colonização, que é o que aconteceu, né? Os esquemas católicos teológicos europeus projetados para a América Latina. Então, essa teologia do cativeiro, ela desconhece que aqui tem índio e negro. Ela desconhece que aqui tem uma tradição espiritual negra, ancorada nos orixás, indígena, ancorada nos seus pajés e todos os seus rituais da floresta. Então, assim, é uma teologia do cativeiro que não consegue dialogar com aquilo que não é ela mesma, digamos. É uma teologia, acima de tudo, identitária, no sentido da filosofia grega. E Leonardo vai dizer que há uma outra teologia, que é a teologia da libertação, que é a que ele vai trabalhar aqui mais da metade do livro, né? Como surgiu essa teologia da libertação, as principais categorias dessa teologia da libertação, as principais publicações dessa teologia da libertação. Então, assim, é um livro que eu diria, para mim, um dos mais importantes livros para dizer o que é a teologia da libertação. Então, eu inicialmente, obviamente, a bibliografia sobre a teologia da libertação é muito ampla. Os desdobramentos, por exemplo, no debate sobre a ecologia, no debate sobre a teologia feminista com Ivone Gebara, que é uma teóloga importantíssima da teologia da libertação, e o debate sobre a teologia negra, que é importantíssimo. A teologia negra brasileira é um desdobramento da teologia da libertação, tanto aqui no Brasil como as influências que teve do teólogo James Cone, cristão, protestante americano. Então, essa é a questão de James Cone com a tradição negra brasileira. O James Cone, ele lançou um livro com esse nome, né? Uma Teologia da Libertação Negra. Exatamente, exatamente. Depois dessa, tem O Deus dos Oprimidos, né? Um livro chamado O Deus dos Oprimidos. O livro dele que eu li, foi esse? O Teologia Negra, que é o primeiro, né? Teologia Negra, mas depois o Teologia da Libertação Negra é como se fosse uma segunda parte do Teologia Negra, né? E ele, de fato, entende que a Teologia Negra é uma das teologias da libertação. Como hoje esses desdobramentos com teologia mista, teologia gay também, teologia queer, ou teologia gay. Então, todos associados a essas teologias de libertação, ou teologias de terceiro mundo, né? Também as teologias terceiro-mundistas. Isso mesmo. Meu amigo, você sistematizou muito bem, é isso mesmo. A teologia da libertação, ela teve desdobramentos, né? Teologia gay, teologia do corpo, teologia da ecologia, teologia feminista e teologia negra. Então, eu acho isso muito importante, porque a teologia, ela não só
se tornou da libertação, como ela se tornou da libertação em plural. Então eu tenho imensa admiração por essa teologia, eu sou marcado por essa teologia, eu sou formado num seminário e num instituto de teologia chamado ITA, Instituto de Teologia do Recife, que de fato é um projeto de Noel da Câmara e que está muito vinculado a isso. Eu admiro muito, eu acho muito importante que a gente saiba dessa história, eu acho muito importante que a gente saiba do atual presente, a gente saiba dos impasses que teve, essa teologia ela não deixou de ter impasse, ela não deixou de ser perseguida por ditaduras, perseguida por conservadores, perseguida por estruturas de poder das igrejas católicas e protestantes. Então, assim, eu diria que essa teologia, apesar de tudo, ela foi absolutamente fundamental, ela foi absolutamente original, ela foi a primeira teologia a partir da América Latina. Foi a primeira teologia que, de fato, há uma identificação do povo latino-americano. Foi a primeira teologia que respeitou a cultura latino-americana. Foi a primeira teologia que olhou para os negros sem querer dominá-los ou colonizá-los, que olhou para os índios sem querer dominá-los e colonizá-los. Tenho imensa admiração por essa teologia. É uma teologia absolutamente heróica, tal. Então, o meu balanço é um balanço não só positivo, como importante. Então, eu indico, quando eu falo do livro do Dussel, é porque o livro do Dussel trabalha com Fontes, que é um grande historiador, e situa bem. E, no caso, o Leonardo Boff, que trabalha com conceitos, com termos teológicos, tal, que é esse Teologia do Cativeiro e da Libertação. Então, essas duas obras, para mim, elas bem ilustram o que é a Teologia da Libertação e mais essa síntese que você fez aí. Então, da minha parte, meu amigo, é isso. Eu acho que, espero que as pessoas que nos escutaram acompanharam. E o que precisar, estamos à disposição. Para mim, foi muito bom essa live nesse sentido hoje. Eu gostaria de fazer mais um destaque, né? A Ingrid, acho que o professor Calvani, Ingrid e Calvani, estão acompanhando aqui também. Ele fez uma menção aí, eles que eu citei como a ditadura militar, de uma certa forma, produzia um certo esfriamento, né, no contexto protestante, né, desse pensamento da teologia da libertação, mas ele cita também a questão da fraternidade teológica, da FTL, né, que é a Fraternidade Teológica Latino-Americana, que bem lembrado, cria uma versão mais branda da teologia da libertação, que é a chamada teologia integral, e que, num certo sentido, produz uma versão mais ajustada, vamos dizer assim, a um padrão mais conservador no tocante ao que é a teologia da libertação, que Calvani diz que seria ou Ingrid, o Calvani ou a Ingrid que estão acessando, lembrou bem isso, e que contribuiu muito também para esfriar, né, produzir um certo esfriamento no contexto da teologia da libertação num contexto mais protestante. Você citou o Henrique Dussel. Tem um livrinho que a Paulus lançou agora em 2000, a Paulinas, né? Em 2014, do Gustavo Gutierrez, com o Gerhard Ludovic Miller, né, que é um bispo alemão, ao lado dos pobres, teologia da libertação. E, na verdade, são capítulos escritos pelos dois. Começa aqui com Gustavo Gutierrez, ele vai intercalando os capítulos, e tem umas discussões também aqui interessantes. Né? Ao lado dos pobres, teologia da libertação. Tem uma coleção aqui, Romero, que eu encontrei aqui num sebo, né? E que é a coisa que já está esgotada, eu comprei, né? Que eu acho que você conhece, que é você citou o Comblan, que é esse curso aqui, breve curso de teologia. 4 volumes, maravilhoso. Eu consegui os 4 volumes aqui. Ali tem um rapaz que vende aqui ao lado da catedral. Vende uns livros espalhados assim no chão, ali na catedral. Eu acho que ele comprou a biblioteca de algum padre que tinha falecido, que era um padre estudioso, pelo visto, e estava essa coleção do Comblan, os 4 volumes. Eu acho que, né, muito bem. Esse daqui acho que é mais difícil, de repente, de encontrar, mas estou dizendo assim que é um bom exemplo de um curso de teologia de uma perspectiva bem popular, vamos dizer assim. E esse curso, Alexandre, ele foi projetado
para leigos, não era para padres, era um curso para leigos e para missionários. Você pode ver pelos temas de cada volume, né? Eu me lembro quando ele lançou, isso aí é uma obra dos anos 80, já era Comblan pensando na formação dos leigos e missionários. É um marco, esses 4 volumes aí, é uma verdadeira relíquia, eu também tenho. Bem lembrado, muito bem lembrado, meu amigo. Não. Então, da minha parte é isso, né? É agradecer as pessoas que acessaram até o momento, né? Que estiveram nos ouvindo acompanhar a transmissão até o momento. Lembrando que a primeira parte da live já está disponível no Instagram, para quem de repente não pôde acompanhar, pode assistir com mais calma, com mais tempo. Essa segunda parte também eu vou disponibilizar para quem quiser assistir depois, com mais calma. Eu estou sempre salvando aqui no Instagram e também no YouTube. E da minha parte é isso. E a gente tem sempre feito essas reflexões como teologia e afins às quartas-feiras, né, convidando, né, quem participou até agora e os demais para esses encontros que nós estamos realizando durante a quarentena nessa pandemia, sempre às quartas-feiras. Era isso. Um abraço para todos. Muito obrigado. Também. Boa noite a todos e todas. Valeu, Alexandre. Tchau. Tchau, um abraço.